Olá, nono ano. Hoje nós iremos estudar sobre as ideias de Mendel. Gregor Mendel foi um monge agostiniano, nascido no ano de 1822, que se interessou em explicar como as características dos pais são transmitidas aos seus descendentes. Conhecido como pai da genética, Mendel realizou todas as suas pesquisas sobre hereditariedade com ervilhas de cheiro, escolha que foi uma das razões de seu sucesso com suas pesquisas, pois essa leguminosa apresenta diversas vantagens, como fácil cultivo, produção de grandes quantidades de sementes, ciclo de vida curto, além de características contrastantes e de fácil identificação. Outro fato que contribuiu para o sucesso de pesquisas de Mendel foi que ele analisou apenas uma característica de cada vez, sem se preocupar com as demais características. Durante a observação das diversas gerações de ervilhas que Mendel cultivou, algumas características chamaram a sua atenção, pois eram contrastantes entre as plantas, como as cores das sementes, cores das vagens, cores das pétalas das flores, tamanho e aspectos das sementes. Um dos primeiros cruzamentos foi realizado com a intenção de visualizar as cores da semente. Mendel cruzou plantas com sementes verdes com as de sementes amarelas. O cruzamento era feito transportando o pólen da flor de uma planta para outra flor. Elas deveriam ser variedades puras para a característica, ou seja, suas características deveriam se repetir por várias gerações. As plantas que foram utilizadas inicialmente no experimento foram as progenitoras, foram chamadas de geração parental. As sementes produzidas pelas parentais formaram as primeiras gerações de filhos, ou geração F1. As plantas produzidas pelos filhos formavam a segunda geração, ou a geração F2, e assim sucessivamente. Utilizando apenas populações de plantas puras, Mendel realizou o cruzamento entre ervilhas de sementes verdes e sementes amarelas, obtendo na geração F1 apenas plantas de semente amarelas. A característica que prevaleceu em F1, a amarela, foi chamada de dominante, enquanto a característica que não se manifestou, a verde, foi chamada de recessiva. Essas observações deu origem à primeira lei de Mendel, conhecida como todas as características de um indivíduo são determinadas por genes que se separam durante a formação dos gametas, sendo que, assim, pai e mãe transmitem apenas um gene para seus descendentes. Na época de Mendel, ainda não haviam identificado os genes. Atualmente, com os conhecimentos sobre a característica hereditária contida nos genes e transmitidas pelos gametas durante a fecundação, convencionou-se utilizar letras para representar os genes alelos. Então, como os organismos herdam um alelo de cada um dos progenitores, as características elas são representadas por duas letras, cada uma representando um alelo. Então, a característica dominante será representada por uma letra maiúscula. Já o recessivo será representado por uma letra minúscula. Usando a letra V para a característica dominante, então ficará o Vzão, e o recessivo, o Vzinho. Mas como o genótipo ele deve estar em par, pois são alelos sempre porque são herdados um gene do pai, um gene da mãe, então as características elas também podem ser, e os genótipos no caso, eles também podem ser classificados em homozigotos ou heterozigotos. Os chamados homozigotos, eles têm os dois alelos iguais, ou seja, duas letras maiúsculas ou duas letras minúsculas. Quando as duas letras são maiúsculas, dizemos que é homozigoto, o genótipo é homozigoto dominante. As duas letras minúsculas, no caso Vzinho, ela é homozigoto recessivo. Já o heterozigoto vai apresentar duas letras diferentes, o Vzão e o Vzinho. E essa característica ela é dominante, mas isso significa que, no caso do heterozigoto, ele herdou um alelo, um gene dominante, o Vzão, que seja do pai ou da mãe, e um gene recessivo. Mas o fenótipo ele será de dominante, no caso, a cor amarela.
Nessa imagem está esquematizado o experimento que Mendel realizou. Então, nós temos aí, na cor verde, a ervilha de característica verde e amarela. Como nós já vimos anteriormente, ambas são condicionadas por genes alelos. No caso, a verde, por ser uma característica recessiva, ele terá o genótipo Vzinho, Vzinho. Então, quando se trata de uma característica recessiva, ela sempre terá genótipos recessivos. Homozigoto recessivo, duas letras iguais, minúscula, Vzinho, Vzinho, para caracterizar a característica recessiva. A cor amarela, Vzão, Vzão. Por que Vzão, Vzão? Porque representa a característica dominante. Nesse primeira geração parental, é o cruzamento entre plantas puras. As plantas de linhagem pura sempre serão homozigotas. Então, quando um problema indicar que a característica ela é pura, então a característica ela será homozigota. Se for dominante, terá as duas letras maiúsculas, se for recessivo, terá as duas letras minúsculas. Como Mendel tirou essa conclusão? Porque no cruzamento das ervilhas verdes com amarelas, ele percebeu que na geração F1 todas foram amarelas. Então, como todas foram amarelas, então a característica dominou, seria dominante. E o que aconteceu? Ele fez a autofecundação com os indivíduos da geração F1. E como resultado, ele teve 75% das plantas amarelas e 25% das plantas foram verdes. Isso na geração F2. Então, vejam só, todo cruzamento de linhagem pura com dominância, sempre os seus filhos na geração serão sempre dominantes como característica. Seria o fenótipo. Lembram de fenótipo e genótipo? Genótipos são essas letras aí, que são os pares alelos. E o fenótipo é a característica da cor, no caso aí da ervilha verde e amarela. Então, como já dito, todo cruzamento com qualquer característica que seja homozigoto dominante, então a geração, os indivíduos, resultado do cruzamento será dominante. Vejam que na geração F1, o fenótipo para a característica é amarelo, a ervilha, porém o genótipo é diferente, ele é heterozigoto, Vzão, Vzinho. Por que Vzão, Vzinho? Segundo a primeira lei de Mendel, ele diz que os seus genitores, eles vão receber, aliás, seus filhos, vão receber um gene do pai e um gene da mãe. Então, essa ervilha amarela na geração F1 recebeu o Vzinho da ervilha verde e o Vzão da ervilha amarela aí na geração parental. Quando houve a autofecundação, tiveram uma variação de ervilhas de cores amarelas e cor verde também, porque vão herdar esses genótipos. Então, como é que nós iremos fazer esse cruzamento? É o que eu vou explicar a vocês. Vamos fazer o cruzamento com a geração entre plantas puras. Então, primeiro a gente precisa separar os genes. Então, as plantas, as ervilhas verdes, é Vzinho, Vzinho, eu vou colocar nessa primeira linha os genes separados. Nós temos as ervilhas amarelas, Vzão, Vzão, nós iremos colocar nessa primeira coluna os genes separados. Depois nós iremos fazer aquela brincadeirinha de batalha naval, juntar os genes. Então, um gene da ervilha verde com o gene da ervilha amarela. Então, Vzão com Vzinho, Vzão, Vzinho. Vzão com Vzinho, Vzão, Vzinho, Vzão com Vzinho, Vzão, Vzinho, Vzão com Vzinho, Vzão, Vzinho. Então, percebam que 100% das plantas foram dominante, porém heterozigoto. Agora, nós iremos fazer o cruzamento da autofecundação da geração F1. Então, nós temos Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho. Nós iremos colocar na primeira linha os genes separados, na primeira coluna esses genes separados.
Fazendo o cruzamento, nós temos vezão com vezão, 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 vezinho, vezão, vezinho. Nós temos vezinho, vezão, vezão, vezinho, vezinho com vezinho, vezinho, vezinho. Observem que nós temos um genótipo homozigoto dominante, dois heterozigotos e um genótipo homozigoto recessivo. Esse homozigoto recessivo é a característica da cor verde. Todos os três dominantes características da cor amarelo. Como resultado, nós temos 3/4 indivíduos amarelos e 1/4 indivíduos verde. Por quê? Representando a fração, como nós temos 4 indivíduos e 3 foram amarelos, então o todo 4, então 3 para 4 e 1 para 4. Mas a gente pode representar esse resultado em porcentagem. Cada indivíduo equivale a 25%. Então, se foram 3 amarelos, seriam 75% amarelo. Como é um verde, 25% verde. Vamos resolver agora uma questão. Essa questão vocês vão encontrar no livro de vocês, na página 50, e nós temos o seguinte. Em seres humanos, a capacidade de dobrar a língua é dominante, representada pelo alelo Lzão. E a incapacidade de dobrar a língua é uma característica recessiva, representada pelo Lzinho. Considere um casal em que a mulher tem a capacidade de dobrar a língua e é heterozigota, e o homem não é capaz de dobrar a língua. Esse casal poderá ter filhos com a capacidade de dobrar a língua? Se a mãe ela enrola a língua e ela é heterozigota, então o seu genótipo só pode ser Lzão, Lzinho, e formará gametas com Lzão e com um Lzinho. Como não enrola a língua, o pai, o seu genótipo, ele vai ser o quê? Um homozigoto recessivo. Então, Lzinho, Lzinho. Os seus gametas serão apenas Lzinho, né? Então, a gente vai preencher esse segundo quadro realizando o cruzamento, os gametas. Já separamos os genótipos e fazendo apenas o cruzamento. Lzão com Lzinho, nós temos Lzão, Lzinho, Lzão, Lzinho. Lzinho com Lzinho, 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 Lzinho com Lzinho, Lzinho, Lzinho. Então, analisando esse cruzamento, nós temos o seguinte resultado. Nós vimos que dois dos indivíduos foram dominantes heterozigoto. Então, são dominantes a capacidade de dobrar a língua. E 2, nós temos aí recessivo, ou seja, 2 indivíduos não conseguiriam dobrar a língua. Então, como resultado, nós temos 2/4 indivíduos Lzão, Lzinho, que enrolam a língua, e 2/4 indivíduos Lzinho, Lzinho, que não enrolam a língua. Então, essa fração, ela deve ser simplificada. 2/4, ele ficará 1/2. Portanto, 1 a cada 2 filhos, ou seja, 50% dos filhos poderá ter a capacidade de enrolar a língua. Na segunda questão, na página 51, nós temos o seguinte. O gado da raça Aberdeen Angus é nativo da Escócia e atualmente é criado em vários países, sendo amplamente utilizado para a produção de carne. Nesses animais, a cor da pelagem pode ser vermelha ou preta, com a cor vermelha recessiva em relação à cor preta. Dispondo de animais com cores diferentes, um produtor deseja aumentar a sua produção e criar apenas animais com pelagem preta. Realize o cruzamento possível e explique quais seriam os animais selecionados para produzir apenas bezerros pretos. Primeiro, precisamos identificar os seus genótipos. Então, a pelagem preta, ela é dominante, ela só pode ser homozigoto ou heterozigoto. Então, bezão, bezão ou bezão, bezinha. Já o vermelho recessivo só pode ser bezinho, bezinho. Como o produtor, ele quer apenas o gado da cor preto, então os genótipos dos animais selecionados deverão ser os de linhagem pura, porque o cruzamento com linhagens puras sempre terá como resultado na geração
a característica dominante, que no caso a cor preta. Então, os genótipos serão Bzão, Bzão e Bzinho, Bzinho. Então, realizando o cruzamento, vamos separar os gametas do recessivo Bzinho, Bzinho e os gametas do dominante Bzão, Bzão. Então, nós teremos 100% indivíduos das características da cor preta, porque a união desses gametas formarão apenas Bzão, Bzinho, característica dominante heterozigoto. Então, todos serão na cor preta. Aí abaixo nós temos aí, explique por que escolheu. Então, por quê? Porque o cruzamento entre os dois animais homozigotos puros para a característica preta e vermelha, ao cruzar, vai dar 100% pretos heterozigoto. Espero que vocês tenham entendido ao conteúdo e como atividade eu vou deixar essa questão aí. Essa questão é como tem o número 3. Dê uma pausa, copie no caderno e tenta responder. Não se preocupe, nas próximas aulas eu darei mais exemplos, nós iremos fazer correções dessas atividades.